Então vamos começar. Nossa primeira pergunta. Não viemos aqui para ficar a sós. Em Gênesis 2,18 diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora e que lhe seja idônea. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então vou perguntar para vocês dois. Quando lemos esses dois textos bíblicos e entendemos que não viemos aqui para ficar sós, qual a lição ou o conselho que vocês dariam a todos nós aqui nessa noite? Bom, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá? E se ela diz uma coisa, você pode ter certeza que ela vai ser, né? Sempre vai estar assim. Nós vivemos um mundo alternativo, né? Nós não estamos mais naquele mundo em que a gente nascia, crescia, estudava, namorava, casava, né? Hoje são as mais amplas e esquisitas uniões ou solidões, né? Falando de solidão, né? As pessoas estão buscando formas alternativas de viverem só. Parece que é tão difícil compreender o outro, que a pessoa diz, não, vou ficar na minha. Eu não vou casar não, quero minha casa, meus bichos, né? E viver essa vida, né? Então, eu louvo a Deus pelo tempo que eu nasci e vivi. Eu vivi lá, nasci no tempo que era para crescer, namorar e casar, né? Fui um pouco precoce, porque casei com 17 anos, né? Comecei a namorar com 14, namoramos 3 anos e vamos fazer 53 anos juntos, tá? Mas o conselho que vocês dariam, né, para nós, no caso, vocês, nessa noite. Então, busquem, né, o reino de Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque ela vai ter resposta para tudo. Estudando, né, isso que esse roteiro que nós recebemos, eu acho que essa pergunta deveria ficar no final, né, diante dessas coisas. Então, dessas coisas que eu vou falar agora, no início, é que é muito bom casar e viver o Senhor. Muito bom. Mas no final, eu vou responder algumas outras questões que talvez passem pela cabeça de vocês. Outra pergunta. Ok. Pessoa só vai ser, hein? Ok. A segunda questão, ela fala sobre amor à primeira, à segunda, à terceira vista. Em 1 Coríntios, capítulo 13, de 4 a 7, diz assim, até a gente cantou aí há pouco, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pergunta: diante de um texto tão lindo sobre o amor, o que vocês poderiam nos falar de um amor à primeira, segunda e terceira vista? Bom, meu nome é Calvin, ele já falou o nome. Parece que era Calvin Peixoto, mas na realidade não é isso. É o nome do cacique da tribo dos Guarani. Por isso que eu chamo Calvin. Eu fui ficado Calvin Peixoto. Eu tenho uma cara de alemão, mas eu sou piauiense. E aí, quando eu vim no Piauí, eu vim adolescente para a VM. E aí aqui eu respondo até já a terceira pergunta que
E é incluso nessa resposta minha a primeira, a segunda e a terceira. Quando eu vim do Piauí com 12, 13 anos, aí logo dali um tempo eu conheci a Esther. Apaixonei assim, cara, né? Mas eu era católico, nominal, né? E quando eu fui pedir a Imanor, aí ela disse para mim assim, eu aceito. Ela tinha 14 anos quando ela falou agora. Ela tinha 14 anos, né? E aí ela trabalhava numa loja, e aí à noite a gente marcou para se encontrar, ela com as amigas dela, porque ela era uma menina crente, eu tinha nada a ver com crente, né? E aí eram as amigas dela, e eu fui pedir ela namoro, e ela me disse, olha, eu aceito namorar com você, mas meu pai não vai deixar, né? Quem vai saber é minha mãe, mais ou menos, e a gente pode se encontrar na igreja, porque sexta-feira eu sou presidente dos adolescentes da igreja, e aí você vai lá e a gente se encontra na igreja. 9h30 eu tenho que estar em casa. Aí sábado também, ela trabalhava durante o dia, e aí falou que nós podemos nos encontrar à noite no sábado, tem reunião da mocidade na igreja, e aí eu vou para a igreja com os adolescentes, você pode me encontrar na igreja, e a gente fica até 9h30, ok. Aí domingo de manhã eu tenho escola dominical, a gente pode se encontrar na escola dominical. Domingo à tarde a gente pode se encontrar, porque nós temos um trabalho com criança, num bairro que hoje é uma igreja, e eu sou responsável, eu e minha irmã, por esse trabalho. E aí a gente se encontra lá, né, com as crianças lá. Domingo à noite eu tenho um culto. Aí a gente pode se encontrar no culto, né? Até 9h30 eu vou embora. Essa menina é louca, maluca. Né? Para mim, uma pessoa que se dizia católico, né? Ele parece aquelas viadas da igreja, que aquele caminho na cabeça, igreja. Eu vou aceitar ela falar com ela para tirar ela da igreja, porque ela está louca, maluca, totalmente maluca. Eu digo, vou aceitar. Para mim era um desafio tirá-la da igreja, porque é maluca, 14 anos. Bom, aí eu fui, primeiro dia, eu fui encontrar com ela, não entrei na igreja, fiquei esperando na porta. Aí fomos, e ela morava muito perto, por azar meu, ela morava 2 quarteirões da igreja. Caramba, não tinha jeito de namorar um pouco. Então, aí na outra semana eu fui na igreja. E aí na igreja Deus tinha preparado essa mulher para mim, né? Porque quando eu fui para a igreja, eu me sentia assim, atraído. Né? Aleluia. Glória a Deus. Fui muito bem recebido. Coisa que eu nunca tinha visto na igreja. Alguma igreja que eu tinha, nunca tinha sido recebido na igreja, entrava e saía. Mas nessa igreja fui muito bem recebido. O pastor falou demais comigo, um presbítero chamado Sr. Valdemar, conversou muito comigo. Eu me senti jeito dentro daquela igreja. Porque eu era sozinho, eu vim do Piauí, sem família, sozinho. Meu pai tinha ficado lá, minhas irmãs. Eu me senti muito bem. Então ali, Deus estava preparando a minha esposa. A partir dali, com certeza, Deus estava preparando a minha esposa, que está aqui até hoje. 50 anos de casado. Então Deus, logicamente, colocou um amor muito grande por ela, e principalmente por Deus. Então hoje nós temos uma família, né? Essa pergunta que seria o lugar na sua vida, como? E aí Deus colocou a Esther na minha vida, como minha esposa, minha companheira, mãe dos meus filhos, os vários netos. É uma bênção muito grande de Deus, né? Isso, né? Continuando naquilo que ele disse, nós éramos uma igreja não tão pequena, mas também não tão grande. E, mais uma vez, eu louvo a Deus pela minha geração ser engajada, né? Ele esqueceu de falar que 6h30 no sábado tinha ensaio do coral, né? Então, para encontrar ele, ele demorava um pouquinho mais na reunião dos jovens, dos adolescentes.
E eu sempre fui da liderança da igreja, então, sempre participando e tal. E ele, no começo, ele começou a achar ruim aquele negócio, né? Tal. Mas Deus vai preparando, Deus vai até usando uma senhora da igreja que eu conhecia, que me conhecia, que estava sentada do meu lado, no culto. Ela levantou, foi lá, bateu no ombro dele e mandou ele sentar do meu lado. Aí eu falei, fui descoberta, né? Mas não era nada disso, era Deus preparando pessoas para o acolherem dentro da igreja, né? E uma coisa que eu achei muito bonita nesse último cântico, né? Qual é a primeira frase e a segunda, Pinha? Do amor. Não. Amor sem distinção, muito obrigado. Sem distinção e preconceitos. Infelizmente, a gente acha que no Brasil não existe preconceito. Então, vocês imaginam 50 anos atrás. Não existia preconceito. Então, preconceito por eu ser muito jovem, preconceito por estar namorando um nordestino, né? E então, hoje, eu sou uma mulher gorda, né? Que dá margem para determinadas pessoas, principalmente de onde o povo vem, né? Dizerem assim, mas como é que tá com ela até hoje, ela sendo gorda? Não é? Então, parece-me que o mundo hoje, ele não é tão preconceituoso em algumas coisas, mas ele é muito preconceituoso com outras. Não é? Quero amar sem distinção, sem preconceitos. E eu fiquei muito triste num congresso que eu fui para casais, que o pastor e a sua esposa estavam lá na frente e estavam nesse momento, né, de a gente se abraçar, orar junto, e ela subiu lá, não era púlpito, era palco, né, mas a gente estava no hotel fazendo, e ela disse assim, eu consegui cumprir meus olhos, e ele não. Eu continuo magrinha, mas ele ficou também. Acabou, né? Arrasou. Se não fosse o Espírito Santo, falava, fica aí. Eu tinha levantado e tinha ido embora. Por quê? Né? Porque o amor, como a gente disse aí em Coríntios 13, não tem umas versões. Eu trouxe até a minha Bíblia, que eu gosto muito da João Ferreira de Almeida, velhinha, né? O amor não se ufana. E o que é ufanar? Quer dizer, é não contar vantagem, né? O amor não conta vantagem. Se eu chegar assim para você, eu tô com o cabelo preto, tingido, claro. Você tá com o cabelo branco. Então, é não se ufanar. O amor não se ensoberbece. Como que a pessoa que você mais gosta no mundo, depois de Jesus, né? Claro, o ser humano que você mais gosta no mundo, você vai se ufanar diante dele. Então, além de preconceituoso, é deselegante. Ainda mais na frente, né, de outras pessoas. Então, o meu conselho para vocês é tomarem muito cuidado. Muito cuidado, né? Às vezes a pessoa fala assim, oi, não entendi. Nem repete para ela, porque ela é burra, ela não vai entender mesmo. Misericórdia, né, irmão? Se o seu marido vai falar que você é burra, você é burra. Então tome muito cuidado por não se ufanar e não difamar. Não precisa, mesmo que você saiba que sua mulher seja lenta, mas ore com ela por isso. E não conte isso na frente dos outros. E ore com ele por isso, né? Chega, fala e ora. Quer completar?
É lógico que nós temos defeito, né? Quando eu a conheci, a gente não conhecia todas as qualidades e defeitos daquela pessoa. E vice-versa, ela também não sabia os meus. E eu disse que foi Deus preparando uma esposa para mim, porque Ele me preparou para mim saber respeitar os defeitos que ela tem, né? E ela respeitar os defeitos que eu tenho. Todos nós temos diferenças. E até, e muitas vezes, não é nem defeitos, diferenças de opiniões, diferenças de, vamos dizer assim, por exemplo, cultura. O nordestino tem uma cultura, o paulista tem outra cultura. Logicamente, para poder a gente fazer com que isso se dê bem, eu tenho que respeitar a cultura da minha esposa e ela tem que respeitar a minha cultura nordestina. E é isso que faz com que a gente realmente se dê bem. É quando Deus escolhe a pessoa para você, aí Ele coloca em você aquele amor suficiente para você respeitar aquilo que você tem que respeitar nela e vice-versa. E aí nos damos bem. Claro que tem problemas, tem diferenças, tem discussões às vezes, tem. Isso é normal, eu acho que é normal. Mas você tem que saber respeitá-los e não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira, para que não crie raiz de amargura e muitas vezes a diferença você não pedindo perdão a Deus e tentando entender de imediato, naquele mesmo dia as coisas, você pode deixar aquele criando raiz de amargura e se tornar um problema para a vida do casal. A gente tem que se acertar. E é o que Deus tem colocado em nós, a sabedoria, e a condição de nos aceitarmos e realmente continuarmos a nos amar. Amém. Ok. Como você falou, Calbi, a terceira questão você já estaria respondendo, né? A pergunta seria a seguinte, né? A palavra GPS, né? Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então, Calbi já falou disso, né? Desse inteirinho dos dois, né? Das diferenças que acontecem no casamento, com certeza. Mas que eles se acertaram, porque senão não estariam já 53 anos, né? Vai fazer 50 de casado, né? 53 anos juntos. Não sei se você quer completar alguma coisa, Calbi ou Esther. GPS, né? GPS correto, né? E numa mão que saiba manusear. Porque GPS na mão de quem não sabe, a gente vai parar numa favela, lá no morro do Recife. Isso aí, primeira vez que a gente alugou o carro, que a gente viajava de avião, e lá chegando alugava um carro. Então o Calbi alugou um carro e fomos todos eles. Olha que delícia, vem lá, vem pra cá, vem pra lá, na próxima rotatória. Gente, fomos parar. Tinha tido um estádio, tinha acabado de iniciar a Copa do Mundo, e fomos parar naquele estádio, no meio de uma favela. O homem chegou assim, nós paramos, senhor, em Recife. E aí ele falou assim: vai embora, desce. Eu moço, onde nós estamos? Ele falou: desce. Aí veio um cara de moto assim, parou atrás, e ele falou assim: leva eles até no estádio. Aí ele foi, então vamos atrás dele, né? Na fé. E ele nos levou até lá. Então, muitas vezes, se o GPS não souber ser bem usado, vai ter problema. Por quê? Então, a gente pega a Bíblia, que é o nosso GPS, né? Agora, a Bíblia sem o Espírito Santo, se não tiver a presença do Espírito Santo, pode ser o maior pregador do mundo, mas ele não vai falar aquilo que Deus quer falar para você. Então, você tem que estar lendo a palavra de Deus com o Espírito Santo junto. A gente não pode ler sozinho, tá?
E por quê? Hoje, eu estou falando muito hoje, né, no passado, mas infelizmente eu tenho mais passado do que futuro. Então eu tenho que falar assim, né? Como diz o Bolsonaro, tem mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Então, estou mais para lá do que para cá. Mas, assim, o interesse, né? Os lugares que a gente se encontrava, o Calbi me viu pela primeira vez numa loja, trabalhando. Vendendo, fiz uma venda, começando. Vendi. E as pessoas se encontravam no trabalho, na praça, no cinema. Hoje onde começam os relacionamentos? Na academia é o primeiro lugar, né? Academia, barzinho, boate. Então, se você tiver com o GPS, mas não tiver ligado com o Espírito Santo, você vai acabar nesses lugares. Não que você não possa frequentar uma academia, certo? Mas você precisa prestar bem atenção nas pessoas que estão lá. Porque às vezes é só físico, né? Como diz o Tom. Corpo, como é que você fala bem? É corpo de pitbull e espírito de Lessa. Cabecinha de Lessa, cabecinha de Lessa, né? Não pensa nada. Então tem que buscar Deus, Senhor, olha, eu quero namorar e eu quero casar, mas eu quero que venha do Senhor. Casados, mas eternos namorados. Que já dá para ver, né? Como eles são. Eternos namorados. Eis que és formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Como é formoso, amado meu, como é amável o nosso leito, é de viçosas folhas. Calbi Esther. Todo esse tempo de casados de vocês, e com toda a experiência nessa área já vivida, o que nos sugerem para que sejamos eternos namorados? Vou começar? Bom, eu gosto muito, até se eu soubesse que a gente tinha disponível data show aqui, eu teria trazido em fotos, né? Mas eu tenho na minha mente uma foto da nossa lua de mel, que não tinha celular, não tinha nada dessas coisas. A gente tinha uma máquina daquelas que tinha 36 poses. Era muito, né? Então, tirava metade do filme, queimava, perdia, ficava com o olho torto, e do jeito e de outro. E o pior era, eu tirava dele, ele tirava de mim. Tirava dele, ele tirava de mim. Né? A gente não é casado, né? Pedir pro pessoal, tira foto da gente. Né? Eu era muito caipira. Ele não, mas eu era muito caipira. Do Leme ainda. Caipira do Leme. Mas eu tirei uma foto dele em umas rochas. Ele estava bem no alto, assim. Vou falar aqui, não. Ele estava de maiô, de banho, e com uma camiseta. E ali eu guardei essa imagem na minha cabeça. Depois de muitos anos surgiu um filme chamado O Príncipe das Marés. Então eu dei um nome para essa foto de O Príncipe das Marés. Então, cada vez que eu penso no meu príncipe, eu penso nesse príncipe da maré, que eu sou casada, né? Lógico que tá com barbinha branca, envelhecendo, é uma guerra lá em casa. Eu quero que ele serre um pouco mais a barba, os netos não querem, não tira o cabelo do avô, não tira a barba do avô. Agora eu não tenho, os meus rivais agora são meus netos, tá? Então, deixa eu vou em paz, tá? Então, a gente guardar aquela figura que você achava mais lindo dele, né? E cada vez que ele fizer uma coisa errada, fizer tropeçar, bater a porta, né? Chamar, se não fez isso aqui, você ir para aquela foto,
Eu falo, eu casei com esse príncipe da maré. Só que esse príncipe também faz coisa errada. Bom, eu já falei que Deus nos ensina, através do amor dele para a nossa vida, do amor para nossas vidas, para essa pessoa que a gente escolheu para nós, né? E o tempo passa, a gente fica careca, ela ficou gorda, dá para perceber, entendeu? Mas o amor que Deus tem colocado dentro do meu coração, essa diferença para mim não faz com que o meu amor diminua de maneira nenhuma. Lógico que é um amor, quando você começa a amar uma pessoa, uma garota nova, como você novo também, lógico, né? O amor é um amor diferente. Com 50 anos de casado é um amor mais seguro, com maior segurança. Não tem necessidade daquela pessoa estar do mesmo jeito que era há 50 anos atrás. Continua sendo aquela pessoa que você admira, gosta, acha linda, acha bonito, embora para as outras pessoas não seja assim. Mas para mim é. Continua sendo assim. É verdade, a gente estava até comentando como é bom envelhecer juntos, né? E hoje está difícil envelhecer juntos. E é tão gostoso que a gente olha um para o outro, é lindo do mesmo jeito de antes, né? A gente se gosta mais, olha as fotos e fala, nossa, a gente nunca fez mais bonito que antes. A gente se engana. É isso mesmo, né? Não vou nem falar nada, né? A gente acha estranho as fotos. Mas é verdade. Hoje não faz história, tá tão difícil, né? Fazer história, se conhecer de verdade, né? Então, Deus ama o casamento, o amor, né? Então vamos para outra pergunta. Ok. Mas é isso, né? Construir realmente uma vida junto. A gente enfrenta problemas, dificuldades, a gente passa momentos difíceis, né? Mas passa momentos alegres, de regozijo, de bênção de Deus na vida do casamento. Então é algo que realmente é bom demais, né? A gente estar junto e passar as coisas juntas, né? Juntos. A próxima questão é falando sobre o manual de instrução, né? Sobre o manual nosso de instrução, e como a Esther já até falou, né? Que ela trouxe até o manual dela ali do lado. Diz assim, João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 1 João 5, 2-4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Calvista, a pergunta é: quando lemos a respeito dos mandamentos de Deus, e a palavra vai discorrendo a respeito de cumpri-los, e ainda nos mostra que não são penosos, que conselho vocês poderiam nos deixar a respeito da Bíblia e do uso dela dentro do lar? Gente, eu tenho lido muito a Bíblia, né? E a cada vez que eu leio eu fico mais apaixonada por ela, né? Mas eu falo, poxa, como isso está falando comigo agora, né? E nós temos uma reunião na primeira segunda-feira do mês de mulheres, né? E lá nós estamos aprendendo a orar a palavra. A gente pegar a palavra e orar a palavra, né? Então, a Bíblia, né? Ela é uma nova instrução. Não tem como você fugir, né? Se você vai fazer um bolo,
se você não sabe como fazer, você vai ter que ter uma receita, né? E o casamento, a gente olha e cada dia é mais difícil ter exemplos, né? Eu estou falando da minha geração, a gente teve muitos bons exemplos de casamento, mas dentro da minha casa não tinha um bom exemplo de casamento, né? Então, a Bíblia vai nos mostrando, né, como fazer. E uma das coisas que eu esqueci de dizer na questão passada, né, que o Paulo falou, orar com o esposo, orar com a família, né, e passar esses valores para os nossos filhos, né? Porque a gente fala assim, ó, você tem que ler a Bíblia. Esses dias eu vi uma pessoa falando, se você não fizer isso, você vai entrar no seu quarto e vai ler de Gênesis, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que coisa é essa? O que você está falando? Ah, não, ele só lê a Bíblia assim, se for de castigo. Preciso falar mais alguma coisa? Bíblia não é castigo de ninguém, gente. Seus mandamentos não são penosos, quanto mais ler. Então, olha, você vai ficar de joelho aí orando. Aí eu fiquei assim, e até uma moça que é a cuidadora do meu neto, né, dizendo, agora a pessoa trabalha falando dos filhos em casa, né? Você vai ver, eu vou pôr você no joelho e você vai ficar 1 hora orando, tá. O que você está fazendo? Não, ela é assim, se eu não falar com ela desse jeito, ela não para. Eu falei, você está fazendo tudo errado. Mas como? Eu falei, a Bíblia devia ser assim, olha, se você se comportar direito, eu vou te dar o direito de ler 15 minutos da Bíblia hoje. Isso vai aumentando. Se você fizer as coisas certas. Para mostrar o quê? Que a Bíblia tem valor. Que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é castigo para ninguém, né? E muitas vezes eu vi pessoas dizendo assim, não, pois ele lá mesmo no quarto. Você vai ler o Apocalipse inteirinho. Enquanto você não acaba, você vê que eu vou fazer pergunta para você. Já pensaram que cria isso na cabeça de uma criança? Adolescente? Né? Então, a Bíblia tem que ser regra de fé e prática. Né? Só cortando você um pouquinho, você falando isso, eu fazia isso com as crianças, não é verdade. Mas era para ler, não é a Bíblia. Para ler o Código Civil. O Código Civil. Aí, até que era bom, mas eu acho que eu deve ter pegado uma raivinha do Código Civil, né? Não lembro nada. Tá vendo? Então, tem que ser por amor, gente. Tem que ser com amor. Primeiro se começa lendo a Bíblia com eles. E depois eles vão estar lendo sozinhos, né? E o que faltou na outra pergunta que eu queria responder é que o Cauê lembrou aqui, né? Ele falou daquele versículo que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não passe a noite brigado com seu marido. Porque você vai dormir, vai olhar para ele e para lá. Aí você acorda no outro dia, a primeira pessoa, chato aí, né? Não, tem que sentar e resolver o problema antes do sol se pôr, né? Eu falo assim que eu gostaria de fazer em sério um quadrinho com esse versículo e pôr nos interruptores dos quartos dos recém-casados, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa, não. Tem que resolver antes para que não durma com raiva um do outro. Olha, a gente falando assim parece que falou, esse casal é cheio dessa história, parece que é muito fácil. Olha, mas é uma coisa que a gente tem experimentado, que mesmo que você não esteja a ponto de acertar com a sua esposa naquela noite, mas você fale com ela, olha, eu lhe perdoo por isso, vamos acertar, mesmo que você não queira acertar aquela noite, você fale, porque aquilo vai como é que diz assim, vai
vai colocar na sua mente o Espírito Santo dizendo: como é que você vai acertar isso com alguém amanhã? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Porque se você não fizer isso, vai ser o contrário. Ah, ela me magoou, ela me machucou, e aquilo vai aumentando cada vez mais. Quando eu falo: não, nós temos que acertar, não podemos, olha, eu te perdoo, você me perdoa, mesmo que não tenha sido perdão lá do fundo do coração, Deus vai fazendo aquilo, geralmente criar o perdão verdadeiro dentro de você. Já aconteceu várias vezes comigo isso. Várias vezes. O poder da obediência. É verdade, o poder da obediência. Eu penso sempre nisso, a hora que vai dormir, que está meio assim, eu falo: não, eu lembro na palavra. Não deixar, né? O dia amanhecer e a gente bravo um com o outro, né? Isso é uma bênção, aprender com a palavra mesmo. Deus tem um plano para nós. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esther Calpi, quando lemos essa palavra e vemos algo tão maravilhoso de que Deus se preocupa conosco e tem um plano para nós, que coisa mais linda ao ler essa palavra. Na opinião de vocês, qual deve ser a atitude do casal ao pensar nisso? Bom, eu vou começar respondendo essa. É que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu trabalhei numa empresa multinacional durante muitos anos, me aposentei nela, né? Bayer, os meus parentes aqui sabem, que fui gerente dessa empresa há muito tempo e tinha muitas reuniões. Logicamente, naquele tempo só tinha homem na minha equipe, né? Então, muitas reuniões. E nessas reuniões, até hoje eu tenho agenda, ainda não me acostumei a agenda assim no celular. Então eu tenho minha agenda, e nessa agenda também eu tenho meu orçamento para a igreja, orçamento para aquilo que eu ganho e aquilo que eu tenho que pagar de compromissos, né? E nessas reuniões a gente tem os coffee break, 2, 3, 4 dias de reunião. E você imagina quando só tem homem em reunião, eles aprontam muito, coisas assim fora de casa, do casamento e tal. E eu, como gerente da empresa, né, muitas coisas eles convidavam para me fazer, não posso fazer, não vou fazer isso, não. Falei: você é casado há 20 anos, o que tem? Sair com a gente para um lugar aí, não vou. Se é um lugar que a gente vai, vamos lá no Pinguim, por exemplo, em Ribeirão Preto, tomar cerveja, eu vou lá um tempo, fico lá com vocês, e aí volto para o hotel e vocês vão quando vocês quiserem, né? Você é crente, né, cara? Eu sim. Crente. Não sei como é que você pode ser crente, um cara que tem uma formação e um cargo de uma multinacional, conhece tudo. Crente é pra gente ignorante, né? Casado com a mesma mulher 20, 25, 30 anos. Agora você é um crente realmente, daqueles crentinhos mesmo que não tem cabeça para nada. Então aqui o que diz esse versículo: eu é que sei. E com isso, muitas vezes eu fui pressionado dentro dessa empresa a fazer coisas que não convinham. Tentaram me jogar fora. Fui até parar no hospital uma vez, porque devido ao rebaixamento de cargo que me deram lá, entendeu? Me mandaram embora, mas depois voltei a ter a função novamente, mas por perseguição por causa da palavra de Deus, porque eu não fazia muitas coisas. Mas eu é que sei. Continuei na empresa até pouco tempo atrás, saí da empresa porque cheguei com 60 anos, aí tinha que sair da empresa, aposentado por eles próprios, né, por uma previdência da empresa. E quando você está no meio de pessoas que se dizem
de formação universitária, e lá doutorado, e não sei o quê, eles acham que uma pessoa que também é formada que nem eles não pode ser crente. Porque você não tem condição de subir na sua vida financeiramente, profissionalmente, porque você é um crente. Pelo menos era assim até 12 anos atrás, quando eu estava na Baia ainda, né? Mas graças a Deus, Deus me deu toda a abertura do mundo para ter trabalho. E às vezes eu não merecia, mas Deus achava que eu merecia. Continuei na minha vida, continuei com a minha esposa 50 anos. A maioria dos meus colegas de empresa não tem os seus filhos, como lar, não tem a sua esposa, a maioria deles é a segunda, terceira esposa, e graças a Deus a palavra dele diz: eu é que sei. Tá. Eu tenho muitas histórias dentro da Baia por ser crente e perseguido, por exemplo. Então, como eu falei, até hoje eu tenho uma agenda que eu continuo trabalhando numa multinacional, mas só que não na Baia, em outra empresa espanhola. E eu sempre tive a minha agenda com a minha vida financeira ali. E aí, numa dessas reuniões na Baia também, né, um amigo meu muito gozador, na hora do coffee break, a minha agenda ficou em cima da mesa, eu era o gerente deles, e a minha agenda em cima da mesa ficou aberta lá na parte que tinha um orçamento, não sei porquê, ou foi eles que mexeram lá e botaram lá no meu orçamento lá. E aí no coffee break, quando voltamos para a reunião, aí um dos amigos meu, era umas 30 pessoas mais ou menos, engenheiro agrônomo. Aí pegou a minha agenda e falou: Calbi, você é dono de uma igreja? Ou você está construindo uma igreja? Aí não, eu sou uma igreja realmente, eu não estou construindo. Caramba, mas está escrito aqui, ó, igreja, porque eu coloco lá despesa de casa, tantos, previsão de despesa aquele mês, tantos reais, dízimo, tantos reais. Eu não boto dízimo, boto igreja, está ali escrito igreja, tantos reais. Aí falou: Calbi, você dá tudo isso para a igreja? É o dízimo. Dízimo? 10% você gasta lá para a igreja? Eu devolvo para a igreja, para Cristo, para a igreja. Devolvo. Você é maluco, rapaz? Como é que você está estilo todo para a igreja para o pastor comprar carro e fazer isso, fazer aquilo? Eu digo: bom, você vai comprar carro, é problema dele, entendeu? Mas Deus manda, eu sou obediente, eu dou para a igreja. Eu devolvo e digo para a igreja, entendeu? E com isso eu sou muito abençoado. Essa pessoa era amigo meu mesmo, eu fui padrinho de casamento dele, tá. Aí ele falou: Calbi, mas é muito dinheiro você para a igreja, não faça isso, cara. Aí eu falei para ele: eu vou falar o nome dele assim, porque ninguém conhece ele. Eu digo: Martins, cara, eu dou esse dinheiro para a igreja e Deus me dá muito mais do que eu preciso. Porque eu tenho minha esposa, tenho filhos, tenho casa, tenho chácara, tenho um bando de coisa que eu não mereço, mas Deus me dá. Deus me dá tudo isso. Eu digo: Martins, você já trabalha na Barra mais tempo que eu, vamos dizer assim, ganha igual a mim, né? E você não tem uma casa para morar. Tinha casado fazia pouco tempo, pagava aluguel, mas você não tem uma casa, mas você ganha igual a mim. Não consegue falar: cara, sabe que você tem razão, vou parar. Sabe que você tem razão, falar um negócio desse aí, Deus me abençoa muito, eu não consigo, entendeu? Aí esse cara, depois de um mês, eu vendi um terreno para ele, que eu tinha num lugar bacana lá, e vendi para ele tem uma casa lá, até hoje ele tem essa casa lá. Então são bênçãos de Deus. Eu não estou dizendo que Deus, por você ser fiel a ele, vai fazer você ficar rico, você vai fazer você ganhar dinheiro. Não. Lógico que quando você dá o dízimo, ele fala que derramará bênçãos sem medida sobre você. Logicamente, essas bênçãos sem medida, muitas vezes não é o dinheiro, mas é a felicidade sua, é toda a sua vida, é toda a sua base de vida. E isso Deus me deu e me dá sempre. Toda a minha base de vida vem de Deus. Amém. Agora eu vou falar de um momento muito triste da nossa vida. E porque vocês podem estar pensando assim: poxa, que casal, né? Nossa, esse casal é
10, tudo certinho, né? Devem ter uma casa, e o relacionamento deles é amor pra cá, amor pra lá, né? Nossa, tal. Eu tô lutando pra minha neta chamar o avô de senhor, né? Porque eles ficaram órfãos, eu vou contar aqui agora, né? E então ele é duro. Ô vô, você não? Sim, né? Então tá louco. Mas eu quero contar para vocês, porque aqui fala, né, que Deus sabe o que Ele tem para nós. Nós criamos nossos filhos na igreja, no Senhor, eles nunca se desviaram do caminho, estão sempre no caminho, trabalhando. Minha filha trabalha com adolescentes de quinta-feira e segunda-feira com um grupo de mulheres, tá? E meu filho é presbítero, né? Eu não sei se vocês têm presbítero aqui? Cargo? Não, ainda não. Então, mas é um cargo da nossa igreja. E ele estudou missões, trabalhou como missionário vários tempos. Então, nossa, que vida perfeita, que vida maravilhosa. Nós realmente tínhamos essa vida, embora a gente não achasse isso. Mas quando nossa filha casou, nossa primeira filha casou, quando ela falou que estava grávida, eu fiquei, nossa, né? Eu sempre ia morrer dele, queria ser vó, Nasceu nosso neto, lindo, maravilhoso, um bebê lindo. Mas com 5 meses eu comecei a notar algumas coisas nele. Ele não parava com a cabeça, né? Ele não sentava. Várias coisas que crianças da idade dele já faziam. Aí começamos, que nem loucos, eu, Calbi, minha filha e meus irmãos, procurar saber o que ele tinha. Não vou contar toda a história, que é muito longa, daria uma reunião. Mas meu neto é portador da síndrome de Angelman, uma síndrome rara, que no Brasil existe a pesquisa que é 1 a cada 15 mil nascimentos. Então, mas no mundo é a cada 25 a 30 mil nascimentos. Então ela é muito rara. A criança não anda, não fala, verbal nenhum. E com o tempo ela vai perdendo várias funções. E ela ganhou através da fisioterapia, da fonoterapia, da ecoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, né? E foi muito difícil para nós. E toda criança Angelman tem um órgão que no corpo dela é muito deficiente. E nosso neto era bom. Então nós passamos assim dias e horas terríveis. Minha filha trocou de carro com a gente. Ela dormia, ela fechou o banco de trás do carro. Eles dormiam no estacionamento do Centro Médico em Campinas. E a gente aqui. E ele não teria. Foram várias vezes, mas teve uma vez que os médicos falaram, não tem jeito, ele não tem, vai morrer, não tem o que fazer. Chamaram a psicóloga do hospital para falar com os pais, e aí nossa filha nos ligou e nós ficamos apavorados. E nesse dia eu estava em casa e eu estava tentando continuar com a minha vida, né? Eu tinha acabado de fazer escova no cabelo.
chorar diante de Deus. Deus, não leve o Guilherme. Deus, não leve o Guilherme. Não leve o Guilherme. E clamava, e clamei. Não sei quanto tempo eu passei ali clamando. Só que meus olhos se encharcaram de água e começou a molhar meu cabelo aqui assim, né? Aí eu falei assim, nossa, tá molhando meu cabelo. Eu falei, o que é meu cabelo perto da vida do momento? Como que a gente é idiota? Eu não falar outra coisa, desculpe o teu, idiota. Deus tem pensamentos para nós que nós não alcançamos. E eu já contei para poucas pessoas, mas naquele momento eu fiz um voto. Que a hora que ele saísse do hospital eu ia rapar de cabeça. Para mostrar que meu cabelo não era nada. Não. Agora o Cauê contou filho. Enquanto eu estava em casa fazendo isso, o Cauê. Nesse tempo, meu neto estava na UTI já fazia muitos e muitos dias e eu fazia o revezamento com a minha filha. Pedi, na época, para o pai me dispensar durante o tempo que fosse necessário. Então, durante o dia, porque na UTI infantil pode ficar um acompanhante, né, e eles querem que fique um acompanhante com a criança. E durante o dia eu ficava com meu neto na UTI e à noite a minha filha ficava com ele. Nós dois ficávamos revezando. E eu ia todo dia direto para Campinas. Ia bem cedinho e quando minha filha chegava, eu chegava lá, minha filha ia trabalhar e às 7 horas da noite ela vinha e eu ia embora e ela ficava na UTI lá. E aí, tempos, eu já entendi que toda aquela aparelhagem que tem lá de contando lá a saturação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, eu sei que já fazia 28 dias que ele estava lá. Ele tinha 4 anos, 3 anos e meio por aí. Né? E aí, antes de sair de casa, num dia lá, minha filha disse, pai, o Guilherme morreu, né? O nome dele é Guilherme. Não venha e só vamos preparar agora as coisas aí, porque o médico vai desligar os aparelhos dele e tal. Já nos chamaram, vamos dizer assim, mandaram eu sair lá de dentro, na UTI. Uma psicóloga já conversou com a gente, nos preparando e tal, dizendo que então só não precisa vir. Eu digo, não, eu vou porque eu quero ir, vou. Aí você é um maluco, né? E aí cheguei lá, minha filha estava fora, e a UTI eu já conhecia todo mundo lá dentro da UTI. Ela falou, não entra, pai. Eu digo, eu vou entrar porque eu quero ver meu neto lá. Não tiraram ele de lá ainda, eu vou entrar lá. Olha, o milagre que Deus fez na minha presença, um milagre assim que eu entrei naquela UTI, ele lá no cantinho dele, lá, do aparelho ligado, saturação, sei lá quanto, 50, que tem que estar acima de 90, que é o normal, 90, 96, batimentos cardíacos, assim, tudo acabou, tá? Tinha aparelho, o pessoal ficava, de vez em quando, dava confiladinha e tal. Aí eu chorei muito ali dentro. E realmente, não é que eu briguei com Deus, discuti muito com Deus, discuti muito com Ele. E pedi para Ele, Senhor, não deixa meu neto morrer, não deixa ele morrer. E eu sei que é pai, que é mãe, quando você tem o amor pelo seu filho, em mim, pelo menos foi assim, o meu peito, parece que tinha uma morsa apertando, que eu não conseguia nem respirar, aquela coisa, chorando, conversando com Deus. Eu não vou dizer para você que eu ouvi a voz de Deus, não vou dizer isso, né? Mas lá no fundo do meu íntimo, eu escutei Deus falar comigo lá no fundo, talvez fique tranquilo, o seu neto não vai embora hoje daqui. Ele vai viver, você vai levar ele por vida, fique tranquilo. Sabe quando é uma coisa que é Deus falando com você? Porque naquele exato momento que Deus falou comigo, olha, fique tranquilo, o seu neto vai sair daqui com vida. Fique tranquilo. Aquela coisa afrouxou do meu peito, sabe quando dá aquele afrouxamento do peito? E você, aí eu comecei a olhar para ele assim e digo, caramba, meu neto vai morrer, né? Ou eu estou ficando maluco, né? E aqueles aparelhos começaram a saturação, que é o que eu lembro muito bem, ela começou a subir aquilo,
Chegou no 90, eu falei, não é possível, meu neto está vivo realmente. Fiquei feliz, né? Comecei a cantar lá dentro. Aleluia. Glória a Deus. Aí a enfermeira veio lá para cá, veio, o que está acontecendo? Digo, meu neto está vivo, pode me chamar o médico aqui, ele está aqui. Aí a médica olhou assim e falou, realmente, chamou lá o médico e ele veio, todo mundo correndo lá para poder atender. Aí eu corri para fora para falar para minha filha, que ela estava lá, falei, filha, o Guilherme não vai morrer. Deus falou que ele não vai morrer, vai sair por tá? Mas pai, os aparelhos estão tudo já desligando, tá nada, volta lá dentro, rapidinho. Aí ela voltou. Ele está hoje com 19 anos. Oh, glória a Deus. Aleluia. É, Deus maravilhoso. Louvado é o nome, Senhor. Glória. Coisas de Deus. Como é que eu vou duvidar? Do amor desse. Então, 50 anos de casado, uma família é bênção de Deus para nós. Amém. Glória a Deus. Ele é a menina dos nossos olhos, né? Eu sei que ele é a menina dos olhos de Deus para mim. Ele tem 19 anos, ele não anda, não fala, e sofre muito. Até agora, antes de começar aqui, passei um WhatsApp com meu filho e orei, né? Porque ele não está legal. Então a gente tem que ficar assim, sempre alerta com ele. Mas eu creio que na hora que estava acontecendo comigo, estava acontecendo com o Topi. Nós cruzamos as nossas informações depois e nós vimos que foi na mesma hora. Então, esse Deus, eu sei, pensamentos tem no nosso espírito, né? Se for olhar, merecedor de jeito nenhum, né? Mas a igreja orando, os amigos orando, todo mundo orando, e Deus agindo. Então, ele saiu, mas ficou 10 dias para o desmame de oxigênio, e foi naquela época da gripe suína. Então foi muito, era choro, ranger de dentes, pais chorando, mães gritando, e nós louvando o nosso Deus. Porque Naquela noite morreram várias crianças com isso. Eu estava lá dentro e via aquelas famílias chorando. E aí, vamos dizer assim, foi um milagre muito grande na vida do Guilherme, muito. E dizer tudo isso por quê? Porque nós éramos um casal antes do Guilherme. E nós somos hoje outro casal depois do Guilherme. Principalmente na nossa vida espiritual. A próxima questão, o título é Quebrou, dá para consertar? Marcos 11, 25, 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe então as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Eu sei que Pedro já comentou alguma coisa, Calbi, mas Calbi e Esther, na visão de vocês, que lição podemos tirar dessa passagem dentro do casamento? Eu começo falando para dar atenção. Mas quando você está num relacionamento, e principalmente quando a gente casava, né? Porque hoje em dia é namorido, sei lá, os nomes que dão aí, né? A pessoa está 15 anos junto, aí vai casar, umas coisas assim que eu não compreendo muito, né? E nem faço questão, porque eu acho errado. Mas quando a gente vai casar, a gente faz votos na alegria, na tristeza, né? Vou te amar, vou te respeitar.
E coisas acontecem? Sim, acontecem. Quebra-se laços, né? Vasos de barro, como somos, quebram. Acontecem coisas muito difíceis da gente perdoar. Mas, né? Esse versículo aqui é difícil. Mas se não perdoardes, como Deus perdoará os vossos pecados. E o Espírito Santo é fera, né? Então, tá lá, Senhor, obrigado por esse dia, perdoa. Não adianta confessar pecado. Que enquanto você não perdoar, Deus não vai ouvir. Ai, Senhor, Deus, você começa a argumentar com Deus, sabe? Como se eu fosse, né? Uma meba querendo argumentar com o Criador do mundo. Aí, tá, passava aquele dia, outro dia ia confessar um pecado, falar a Deus. Olha, falar no Espírito Santo, né? Olha, falar o que você quiser, mas Deus vai perdoar. Deus está surdo, lá, lá, lá. Sabe que nem criança no grito? Deus está surdo, lá, 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 lá. Então, existem coisas que é necessário sentar, conversar, pensar. Por que quebrou? Por que aconteceu? E se há chance no Senhor de continuar? Eu creio que há, né? Porque você perdoa muitas coisas, por que você não vai perdoar sua esposa ou seu marido, né? E aí há graus infinitos de dores causadas pela quebra, mas eu creio que tem que se conversar, tem que se falar, procurar ajuda espiritual, ajuda na parte psicológica, né? Um conselheiro de casais que seja cristão, que tenha a Bíblia como regra de fé e prática, né? E tem gente, sim, eu já vi muitos lares refeitos pela graça de Deus. Amém. Nessa área de perdão está ligada, né? Pessoas têm mais facilidade, né? Porque está ligado à área de relacionamento. Tem pessoas que têm muita facilidade de se relacionar, né? E sendo assim, tem muito mais facilidade de perdoar. Tem pessoas que têm mais dificuldade de perdoar, né? Tem outros que o perdão está mais fácil, né? Você aceita mais, porque você tem um relacionamento mais fácil de se relacionar, né? Então, o perdão, muitas vezes você naquele momento não dá no fundo do coração, né? Mas você tem que tomar cuidado, você não pode guardar ele no freezer, né? Você não pode guardar esse perdão, essa coisa no freezer. Mas eu perdoei a minha esposa, mas eu vou guardar aqui no freezer o erro dela, aquilo que eu perdoei, tá aqui, porque no dia que acontecer de novo, eu vou puxar do freezer e vou trazê-lo de volta aqui para poder a gente discutir novamente. E esse perdão é meio difícil de realmente você ter perdoado. O perdão é aquele que você perdoa e jogou fora, acabou, não existe mais. Você pode até de vez em quando lembrar, mas não a facilidade de você retirar do freezer e trazer de novo para a discussão novamente. Porque quando você traz de novo para a discussão, você não perdoa, né? Se você perdoa, você não tem mais aquela discussão a respeito daquilo. Você pode perdoar novamente, se acontecer de novo mesmo, né? Se acontecer de novo o mesmo erro no sentido assim de mágoa, de opa, não gostei daquilo, ela realmente provocou e tal, e você trazer aquilo todo dia, tirando do freezer e bota de novo ali, não vai acontecer nunca de perdoar. Você vai muitas vezes trazer mais problema para aquele problema que você já tem,
Aumentar os problemas. Exatamente. Então, o perdão é aquele que você muitas vezes não esquece, mas você não vai trazê-lo de novo para a discussão. E quando você, vamos dizer, não esquece totalmente, mas você vai deixando ele muito mais distante daquela realidade sua do dia a dia. E o mais fácil de perdoar é o Calbi, né, que ele é o mais compassivo, uma pessoa mais. E quem guarda as coisas no freezer sou eu, viu? Então, anos pra cá, né, bem, a gente tem tentado, eu tenho tentado fazer isso. Não guardar mágoa e raiva no freezer. Porque aí depois aconteceu alguma coisa, estou discutindo um problema aqui hoje, eu vou lá para ver, mas você lembra isso aqui que você fez? Então, não guardo. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Ok. O cordão de 3 dobras está bem amarrado. Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Calbistera, vocês já passaram por alguma experiência que poderiam nos falar a respeito dessa unidade, como fala o versículo que lemos na vida de vocês? Olha, eu acho que a maioria dos casais não fazem esse teste, ou quando ele acontece, não prestam atenção. A gente chega para a mãe da gente, né? Logo depois que casou, mãe, mas o Calbi é chato, mãe, ele não come carne assim, mãe não come uma folha verde, só carne, arroz, carne, farofa, arroz, carne, farinha, arroz, carne, farofa. Eu falei, mas vocês sabiam que era o nordestino, né? Eles gostaram. E então, aí depois às vezes a gente está com uma irmã da gente, né? O que você vai fazer com o almoço hoje? Tem que fazer porque aquele cara lá não come verdura, né? Só come isso, só come aquilo. Agora, vai alguém chegar e falar assim, é duro cozinhar para o Calbi, né? O Calbi é chato, ele não come nada. Eu falei, quem falou isso com você? Como você sabe disso? Eu ouvi falar, não sei o quê. Aí a gente já corre defender, né? Então, é muito importante a gente lembrar dessas defesas, né? Então, o Calbi está sempre, ele tem um coração disposto a perdoar, né? Eu falo que eu casei com o homem segundo o coração de Deus, né? E glória a Deus, irmão, glória a Deus por isso mesmo. E tem dado certo por causa disso. Mas, assim, ele, às vezes, né, minhas irmãs falam alguma coisa, esse não sei o que. Não é verdade, Calbi? O que vocês estão falando aí? Não é bem assim, não, Estela, não é assim. Então você vê que o cordão de 2 dobras já é mais fácil de arrebentar. Imagina de 3 dobras, então. Ninguém prevalece com o casal que é unido e que tem Deus no relacionamento. Amém. Deus na pessoa da Trindade, né? Aleluia. Tem ali, ninguém, não tapa ninguém, não. Vocês convidaram um casal que fala muito, e aí vai ficar muito tarde, né? Mas já que ela falou sobre isso, sobre come farinha e carne, blá. Quando você tem Deus, que é a terceira corda, é a mais importante dela no casamento, para mim agradava, na época, isso, tempos atrás, gosto naquele tempo, não existia quase nem floricultura na cidade, mas aí as 2 floriculturas que tinha, acho que a mãe dela não tinha ainda, era uma floricultura lá em Leme, eu comprava crisântemo para dar para ela de presente, naquele tempo crisântemo era uma coisa bonita, e aí eu achava, as pessoas vendiam para dar de presente, fazer um buquê, e eu dava para ela de presente o crisântemo. E ela, para me agradar, fazia uma carne chamada de charque, achando que era carne seca. Sabe o que é charque? Aquele prensado assim, meio no saquinho, e ela fazia
E eu detestava aquilo, mas comia, toda vez que ela fazia, eu comia com o maior prazer. Comia com o maior prazer, porque ela achava que aquilo era carne seca, era bom para mim. Aí eu comia para agradá-la. E ela recebia os crisântemos, também achava bonito para me agradar. Aí depois descobrimos que eu detestava essa carne e ela não gostava também dos crisântemos. Crisântemo branco lembra a morte, né? Caixão de defunto. Ele chegava com aquele negócio, com aquele cheiro, para Senhor, eu tenho que fazer cara bonita, né? E foi numa reunião assim de casais, que a gente estava conversando, e que deram a oportunidade. Agora vocês vão discutir o que você faz que ele não gosta, o que você faz que ela não gosta. Aí eu já comigo, detesto crisântemo branco. Aí eu disse, eu detesto aquela carne seca que você faz. Então aquilo lá não é carne seca, coisa nenhuma. Mas ele está falando de carne de sol, né? Ele gosta da carne de sol, carne seca não. É o amor. É o amor. Mas Ok. O pessoal está em Daqui a pouco a gente dá até. Não, tá um tempo tá caminhando, dá tempo ainda, a gente diminui algum aqui. Nessa pergunta, ela fala sobre aliança, que a aliança não tem remendo. E em Gênesis 2:24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Mateus 19:6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Diante dessas passagens bíblicas, a primeira dita pelo próprio Deus e a segunda por Jesus Cristo, Calbi e Sera, perguntamos a vocês: a aliança tem remendo? E qual lição, na opinião de vocês, podemos tirar disso para o casamento? Bom, acho que creio que todos sabem o significado da aliança no casamento, né? Ela é um círculo que não tem começo, não tem fim, e ela significa o pacto, né? Uma unidade. Eu e o meu esposo estamos nos tornando uma só carne, uma só pessoa. E vou dar um spoiler aqui das nossas bodas, né? Uma brincadeira. E o Calbi é lá do Nordeste, cabra baixo, né? Esse negócio do anelzinho dele não é com ele não, né? Então quando nós fizemos bodas de prata, eu falei, ai bem, nós vamos fazer uma aliança bonita, tal. Não, faz só pra você. Pra mim, eu não vou fazer nada, eu vou andar com 2 anel. Ou vão pensar que eu sou viúva, ou vão pensar o quê? Eu falei, ai, Calbi, então nós 25 anos juntos, uma data. Uma dádiva, vamos comemorar. Cada vez que eu olhar, e olhar no seu dedo, eu não vou ver. Você não vai ver. Bom, agora nós vamos completar de 25, 50 anos de casado. Então a gente está armando tudo lá. E hoje, gente, as coisas tudo são fake. Fake é mentira, né? Fake é mentira. Então, vou lá, vamos lá para o decorador, nossa, não sei o que, aqui vai ser bolo, ai, falando nisso, eu recebi um bolo feito, lindo, nós vamos enfeitar com fake. Eu falei assim, só não vai fazer bolo, não usam mais. Pensei, aí ele falou, não faça, vai ficar feio. Então vamos fazer o bolo, né? Vai ser um bolo feito, de isopor, assim, da mesa, né? Vai que o mundo morde o bolo do cerimonialista lá. Aí vamos escolher nossas alianças de casado, né? De bodas de ouro. Ah, não. A mesma história. Eu não quero aliança, não quero ficar com o negócio no dedo, e machuque, não sei o quê, e bababá, e bababá. Aí eu falei, o que eu faço, né? Aí o cara da relojaria falou assim, olha, faz essa que a senhora gostou muito e leva essa aqui, que no dia a senhora usa, põe no dedo dele, depois na segunda-feira a senhora me devolve. Aí eu falei, eu já vou casar com bolo fake, agora uma aliança fake também, né? Eles não estão gostando dessa história, não.
dela não é fake, não. A minha não é fake, não. Né? Mas as alianças são fakes hoje. São. E uma coisa tão besta que eu fiz com o Calbi quando a gente era criança, né? Eu comecei a namorar ele de 13 para 14, zerado. A gente cortou o dedo um dia e fez um pacto de sangue, né? Brincadeira, coisa boba. Aí, eu não sei quem, agora deu branco, não sei. Não, mas eu não sei quem falou assim, mas o Palmeiras não quer, vocês fizeram até pacto de sangue. Eu falei, meu Deus do céu, uma coisa que eu nem lembrava. Eu falei, uma amiga minha, eu fui convidá-la, né? Ela falou, durou mesmo, valeu o pacto de sangue que vocês fizeram. Eu falei, gente, aquilo era bobeira, que a gente viu no filme, não tem nada, nem lembrava disso, né? Então, a aliança é um símbolo, né? Ela não tem começo e não tem fim. E assim é o nosso Deus. Ele não tem começo nem fim, ele é eterno. E aqueles que creem nele também o são. Aqui. E a aliança tem remendo? Tem. Como a gente falou lá no perdão. Tem remendo sim. Porque guarda uma parte aí, sabe? Essa eu gosto muito de falar. A gente tem visto muitos casais separarem, muitos. Casais que você não imaginava dentro da igreja. Várias pessoas se separando. E nós trabalhamos um tempo como conselheiros, né? E é comum a gente ver aquele desespero do homem e da mulher para vou cair fora. O seguinte, até agora virou moda um negócio chamado bonde da alegria. Lá em Leme é moda, a moça separou, ela escolhe 13 bares, ela põe uma faixa na frente da roupa dela, escrito assim, divorciada, né? Ela aluga uma van, põe 13 amigas dentro, e essa tem inclusive a mãe. E aí elas vão em 13 bares, só que elas filmam a entrada no bar, a saída do bar, chegou no 13º, elas estão capotando, né? E eu falei, essa moça achando que ela fez um negócio. E como é o sofrimento dos filhos e daquele marido que foi rejeitado, daquela mulher que foi rejeitada. Aí ela começa a ver, poxa, como que meu marido era bom. Fulano era bom, viu? Ele cuidava das crianças, agora eu estou sozinha. Ou ele fazia isso, fazia compra, põe o bicho na rua. São coisas que a gente não percebe no dia a dia. E às vezes é preciso uma ruptura até. E Deus é misericordioso. Que Ele deu Jesus para morrer, para nos salvar e também para nos ensinar que na cruz existe perdão. Voltemos a Jesus e peçamos perdão a Ele e perdão para o nosso cônjuge e vai lá e remenda alianças. Ok. A gente vai fazer mais duas questões e aí a gente vai então estar encerrando. A Bia vai fazer mais uma. Nós somos prova que existe, né? O perdão verdadeiro. Glória a Deus. A base para um relacionamento bem-sucedido. Efésios 5,33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. À luz desses dois textos bíblicos, qual o segredo para um relacionamento bem-sucedido? Desculpa, se eu estou eu estava lendo a outra, eu vou juntar as duas aqui, tá? É conhecido, né, na psicologia, na terapia, o bem que faz um elogio, né?
é gostoso, né? Ontem eu fui comprar um sorvete, eu falei assim pra moça, ó, capricha aí que hoje é meu aniversário. A moça olhou para mim de cima e embaixo, eu não via nada que podia falar, porque estava bem. Ela falou assim, nossa, que pele linda que a senhora tem. Nossa, que beleza, né? Parabéns, viu, com essa pele linda. Não sabe quantos anos eu tenho, né? Mas falou. Ai, eu fiquei feliz, meu Deus, né? Pele bonita. Mas como é bom você elogiar o outro. Bem, obrigada por você pôs um lixo na hoje. Estava cheirando mal, eu não queria fazer isso. Obrigada por que você fez, bem. Bem, mas você ficou tão lindo com essa camisa. Tá? Bem, nossa, a hora que você estava lá na igreja, que você estava falando, que estava olhando, ai, agradeci tanto a Deus de ser sua mulher. Então, elogiar o outro. E assim também o homem, né? Elogiar a mulher. E nós não falamos a respeito disso, mas a base para o relacionamento bem sucedido. Diálogo. Diálogo. Você não gosta de falar. Arruma um jeito. Vai fazer um curso de interpretação, de fala, de teatro, de alguma coisa, de retórica, vai falar. E cumplicidade. Então eu acho que esse cumplicidade, né, vai naquele do ele é meu marido, né? Então o uniforme do time dos coroas lá que o município dá é horrível. Depois de 3 anos, então fica parecendo um mendigo de futebol. E ele joga futebol e marcou 4 gols no último jogo, né? Aí ele chegou, disse, nossa, vó, olha a roupa do vô. Mas ele é meu marido, ele é meu artilheiro. Então, buscar, sabe, ele é meu artilheiro. Aí meu neto ficou assim, vó, ele é seu artilheiro? Eu falei, você está chegando perto do vô, mas vai ser difícil alcançar o vô. Então, essa cumplicidade, não só com ele, mas com os outros a respeito dele. Como que as pessoas vão conhecer o Calbi se não é através da Esther? Né? Calbi é um marido maravilhoso, mas ele vai sair por aí falando isso? Não. Quem tem que falar? Eu. Então, fale do seu marido. Ficou feio, ficou ruim, esquece. Né? Porque ele é lindo, eu acho ele lindo. Eu olho esse velhinho aqui e eu vejo o príncipe das marés. Tá bom? E uma das coisas que é a principal delas, você diante do altar de Deus, né, quando você vai casar, você faz promessas. Né? Eu realmente creio que essas promessas devem ser cumpridas. Por mais que você muitas vezes, no passar dos anos, algumas delas você fala, poxa vida, mas não dá, né? Mas você prometeu diante de Deus amá-la, respeitá-la, cuidar dela, na saúde, na alegria, na tristeza. Então você tem um compromisso com Deus para você fazer isso. E esse compromisso, Deus, quando você é sincero com isso, Deus lhe ajuda a você realmente cumpri-lo. Então seja obediente a esse compromisso. Peça forças a Deus. E como ela falou aqui a respeito de que só ler a Bíblia por leitura para conhecimento não adianta. Agora, quando você lê a Bíblia para viver, e o Espírito Santo lhe dando sabedoria, discernimento, entendimento para aquilo, isso realmente é o que vale para a vida do cristão. É aprender na palavra de Deus, através do Espírito Santo que habita em você. Eis que recebereis o Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então nós recebemos esse Espírito Santo para exatamente isso, para que ele nos dê entendimento, força, discernimento
e condições de cumprir aquilo que você aprende. E no casamento é assim, cumprir aquilo que você prometeu diante do altar. Amém, amém. E para Tá bom. Para finalizar, então, a última pergunta. Aperte os cintos que o bebê nasceu. Ok. Salmo 127, 3 assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como vemos no Salmo 127, a vinda de filhos a um casal é uma bênção ímpar. O que vocês podem falar para nós da experiência de vocês com filhos no casamento? Muito embora eu sei que, quanto a esse assunto, daria uma boa próxima reunião de casais. Eu ia sugerir. De fato, se for responder tudo que eu gostaria de responder a respeito disso, como flechas e filhos e tal, mas eu vou citar somente um exemplo que realmente é muito interessante e responde um pouquinho dessa pergunta que você fez. Como eu falei, eu trabalho ainda no multinacional, já não tenho mais tanto vigor assim, físico, né? Mas o meu filho se formou em agronomia e trabalha comigo, né? Então, quantas vezes eu viajo com ele para usinas, né? E usinas longe, que eu não teria condição mais de ir sozinho. Então, ele é uma flecha para mim, ele vai comigo e ele que me apoia, ele que me leva no carro, ele que me ajuda a fazer as coisas, ele que faz as coisas mais pesadas, é ele que faz na realidade, e eu vou só, né, usando a flecha que Deus me deu, que realmente são flechas que nos defendem, que nos apoiam, que nos ajudam, que nos dão alegria, que nos dão realmente o vencer. Criar filhos no caminho do Senhor também não é fácil, tá? A concorrência é desleal. Esse bichinho que cada um de nós tem na bolsa aí, esse celular, está trazendo para dentro da nossa casa coisas terríveis, tá? Mas eu acho que a gente tem que ensinar. Nós, como disse, meu genro aos 50 anos morreu. Minha filha ficou viúva com 3 crianças. Esse maior tem essa síndrome rara. Depois tem uma menina de 12 anos e um menino de 8. Eles tinham 10. Mas eles tinham, eu queria falar, 2 anos já se passou que ele morreu, né? Então, nós recebemos né? Pronto, acabou. Não, agora nós somos pai e mãe de 5, né? E 3 adolescentes, e não é fácil, viu, irmãos? Se vocês não buscarem a palavra, orarem, clamarem, botar o filho de vocês na mão do Senhor, entregar, jejuar, pôr o joelho mesmo no chão e clamar, é difícil. É difícil. Então, a criança chegou, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A criança chegou na nossa velhice, agora a gente vinha conversando. A gente tinha um dia por semana que a gente saía, né? Ia para Minas, Posto de Calma, comprar feijão, inventava coisa para fazer, sabe? E agora não tem uma folga. Não tem folga. E o Calbi tá cansado, coitado, né? E eu também, porque eu fiz 67 anos ontem e estou cuidando de criança, né? E aí você tem que parar, falar, tal, porque o pai não tá, a mãe tá trabalhando, então é bem difícil. Mas entrega a tua criança na mão do Senhor. Amém? Amém. Muito legal, muito bom, gente. A gente vai estar parando por aqui. Eu quero agradecer, né, a vinda de vocês, foi muito bom. Quero chamar o Rodrigo para estar finalizando, o Rodrigo Leages.